Estamos aqui novamente para falar sobre a influência dos comportamentos tóxicos das outras pessoas sobre as nossas vidas e como evitar essa influência. Como criar uma blindagem, como formar um escudo protetor que impede essa influência de acontecer. Então, vamos partir direto para o comentário que um de vocês fez diante das minhas perguntas a respeito. Vou ler aqui o comentário. Eu vivi muito tempo com gente tóxica e aconteceu que eu estou até doente. Pessoas que acabam com sua autoestima. Pessoas que se julgam donos da verdade e não permitem que você tenha opinião. São tantas coisas que a gente acha que não faz mal, mas lá na frente a gente se sente um pouco perdido de nós mesmos. Sim, começando por essa questão da doença. Por que a convivência com pessoas que têm comportamentos tóxicos, quando a gente não sabe se blindar, pode causar doença? Porque, gente, o nosso corpo é reflexo da nossa mente, das nossas emoções. Então, o que acontece quando você se deixa sugar as energias, quando você não tem, você não consegue, não sabe como criar essa blindagem e você se deixa afetar por esses comportamentos, acaba sugando a sua energia, acaba minando a sua imunidade. Isso vai gerando um estresse mental, emocional e físico que se reflete no corpo através de doenças, né? Abre espaço para que as doenças se estabeleçam. Então é real. Comigo aconteceu muitas vezes quando eu não sabia criar essa barreira, eu vivia com a saúde abalada, porque era frequente a influência tóxica sobre mim. Eu me deixava influenciar. Porque assim, gente, nós não temos que querer mudar a pessoa. Nós temos que saber conviver com ela sem que a influência dela nos afete, sem que as atitudes e as palavras delas nos afetem, tá? Então, fechando esse parênteses aqui que eu fiz, voltando para a questão de que a convivência, uma certa frequência dessas influências tóxicas causa doença. Assim como qualquer coisa tóxica, né? Aliás, esse nome tóxico é muito pertinente, é um nome muito bom para quando a gente fala desses comportamentos que nos fazem mal. Tipo qual comportamento que nos fazem mal? Isso que ela falou é um exemplo. Pessoas que se julgam donos da verdade e não aceitam a opinião dos outros. Quando a gente convive com gente assim, se a gente dá importância para a pessoa, se a gente acha relevante o que ela pensa sobre nós, ou se a gente tem a vontade de ser aceita, a necessidade de que essa pessoa aceite a nossa opinião, e ela se acha dona da verdade, ela nunca nos ouve, ela nunca nos dá razão, uma coisa, gente, é a pessoa discordar de você e ela dizer: fulano, eu não concordo com o que você está falando por causa disso, por causa daquilo outro. Você já parou para pensar de tal forma? No meu ponto de vista, é assim, assim, assado. Será que se você olhasse essas outras questões que eu estou trazendo, você não ia mudar a sua opinião? Isso é discordar, isso é saudável, é bom, isso faz com que a gente cresça. A gente fala a nossa opinião, a outra pessoa fala dela, a gente chega numa terceira, quem sabe chega numa terceira, né? Nem a minha estava completamente certa, nem a dela completamente certa, mas a gente chegou numa terceira. Ou eu fico com a convicção de que eu já tinha. Não, os argumentos dela não me convenceram. Ou eu mudei de ideia, a pessoa fala o que ela tem para me dizer e eu falo: nossa, não é que eu estava errado? Isso é saudável. Aqui o exemplo que a pessoa trouxe é quando a pessoa se julga dona da verdade e nunca deixa a opinião do outro nunca valida, nunca dá importância para a opinião da outra pessoa, nunca ouve, né? Aí sim é tóxico, desde que a gente se importe com a pessoa. Se é uma pessoa que você não tá nem aí pra ela falar ou não falar, não vai fazer diferença nenhuma. É claro, né, gente? É claro que só vai ter influência sobre nós se nós dermos importância para a pessoa, para a opinião dela, para o que ela diz
ou soubermos que existem outras pessoas que nos importam, que se importam com essa pessoa que está dando opinião sobre nós. Enfim, de alguma forma, a gente tem que dar valor para o que a pessoa diz, para que aquilo nos afete. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, quando falar da solução de como resolver essa questão que a pessoa trouxe. Por enquanto, nós estamos falando de como é a pessoa tóxica mencionada pelo respondente aqui da questão que eu trouxe. Então, se julga dono da verdade, o que mais que ela colocou aqui? E a gente acha que não faz mal, mas lá na frente se sente perdido de nós mesmos, com certeza. E abala a autoestima, ela colocou aqui também. Sim, porque se você se importa com o que a pessoa pensa e ela sempre fala que você está errado, se você acredita nela, a autoestima vai por água abaixo, né? Porque se você acredita em alguém que sempre fala que você está errado, você fala, pô, eu tô sempre errada, então acho que se eu acredito nisso, eu tô sempre errado, então a minha autoestima vai lá pro chinelo, né? E sim, quando parece que não faz mal, é porque a pessoa discorda de mim hoje, fala, normal discordar, vai ver que eu tava errada mesmo. A pessoa discorda de mim amanhã, depois de novo, depois de novo, depois de novo, aí é um pouquinho por dia, doses homeopáticas como que diz? De baque na autoestima. É um baque na autoestima, mas é em doses homeopáticas. É só um pouquinho por dia. Quando chega lá na frente, a tua autoestima e a tua autoconsciência tá tão afetada que a pessoa se sente perdida dela mesma. Por quê? Porque ela perde a própria identidade, ela já não sabe mais quem ela é. Porque se tudo que ela pensa tá sempre errado, ela pensa o quê? Então ela pensa o que o outro pensa? Ou ela não sabe mais qual que é a opinião dela, porque ela mesma passa a invalidar o que ela sente, o que ela pensa, de tanta importância que ela dá para a opinião dessa outra pessoa que está sempre certa. Então, vamos partir para a solução agora. 3 pontos. Primeiro de todos, nessa situação que a pessoa se julga dona da verdade, e você convive com isso, e isso te afeta, primeira coisa, você ter consciência disso. Primeiro passo já está dado. Porque se você está falando isso, que isso te afeta, que a pessoa se acha dono da verdade, que acabou com a tua autoestima, que te fez se sentir perdido, que nunca dá importância para a tua opinião, que te deixou doente, você já tem consciência disso. Então, que se a gente já tem consciência, eu já sei que a água da piscina está gelada, mas eu vou entrar mesmo assim. Então eu vou entrando devagarinho, eu vou me precaver, eu vou me prevenir, eu vou ficar com o pé atrás, eu não vou pular na piscina com a água gelada de uma vez. Ou sim, né, gente? Claro que isso aqui que eu tô fazendo é só uma analogia. Eu tô querendo dizer o seguinte, seja qual for a situação, se eu já sei que vai acontecer, se eu já sei que a pessoa é daquele jeito, então eu não preciso esperar o contrário. Eu posso estar prevenida, quando eu for conversar com aquela pessoa, já saber que ela vai reagir dessa forma, já saber que ela não vai me dar razão. Então, se eu já sei disso, eu não preciso acreditar no que ela está falando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter consciência de si mesmo, ter convicções, saber exatamente o que você pensa sobre. Não quer saber exatamente, ter convicções não significa que você tem que ser rígido e não pode mudar de opinião. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é você ter consciência de quem você é. Autoconhecimento, você buscar saber qual é a sua opinião, no que ela está fundamentada, para que aquilo que a outra pessoa venha dizer para você não te afete tanto assim. Que ela venha te dizer uma besteira sobre aquilo que você, sobre a sua opinião, que ela te diga assim, isso daí que você está falando não faz o menor sentido. Só que você já refletiu sobre aquilo antes. Ter opiniões bem formadas, você já refletiu sobre aquilo antes, você sabe por que você pensa aquilo. Então, se alguém pergunta assim pra você, é mesmo? Será que você tá certa? Eu gostaria de trazer um outro ponto de vista. Aí, tudo bem, você fala, quero, sim, quero te ouvir. Agora, se a pessoa falar, isso aí que você tá falando é besteira. Você fala, não, peraí, eu parei pra pensar antes de dizer. Eu sei por que eu penso isso. Eu tenho razões, eu tenho fundamentos para criar esta opinião, para criar essa convicção. Então, não.
Não vou aceitar, eu não posso até não brigar, eu posso até não retrucar a pessoa. Aliás, não recomendo que fique retrucando gente que age dessa forma. Você tem que estar bem com você mesmo. Você pensa assim, deixa eu falar então, né, que é bobeira, mas você não vai acreditar por esses dois motivos. Porque você já sabe que ela é assim, então você já tá esperando por isso, e porque você teve... você buscou o autoconhecimento e a convicção, sabe o porquê você pensa dessa forma. E a terceira dica que eu dou é conviver também com pessoas que validam a sua opinião, ou que ouvem a sua opinião e dão a opinião delas sem rejeitar aquilo que você diz, porque isso vai reforçando a sua autoestima e vai te deixando cada vez mais blindada contra aquela opinião daquela pessoa que se julga sempre certa. Tá bom, pessoal? Então, retomando, 3 aspectos. Conhecer a si mesmo para poder saber que a sua opinião não é uma idiotice. Conhecer a pessoa, já conhecendo a pessoa, não ficar esperando algo diferente do que aquilo que ela vai te oferecer, que você já sabe que ela vai te oferecer. Então, por que você está esperando outra coisa dela? Você já sabe que ela é assim, que ela fica te invalidando a tua opinião toda hora. E o terceiro é conviver. Não estou falando para você não conviver com aquela, porque às vezes não dá. Às vezes você quer continuar convivendo ou você é obrigado a continuar convivendo. Obrigado entre aspas. Vamos falar sobre isso em outros vídeos. Que essa obrigação não é obrigação. Na verdade é uma opção, mas é a opção melhor que você tem naquele momento. Mas vamos falar isso em outro vídeo. E aí a terceira é você conviver com outras pessoas que ouvem você. Para você ver que o problema não é com você, que o problema é com aquela pessoa. Até a próxima!